Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvinte da Palavra de Deus, uma gloriosa paz do Senhor Jesus, e seja bem-vindo aqui ao canal, você aqui também que esteja chegando pela primeira vez, você possa ter aí, né, o desejo de estar se inscrevendo no canal, acionando o sininho para que a cada programação, né, você esteja conosco também refletindo na palavra de Deus, tá bom? Agradeço a Deus, cada inscrito do canal, estamos aí somando o número de 88 inscritos e já estamos aí partindo, né, a caminho das 1000 publicações, e se assim o Senhor permitir, seguiremos em frente até o momento em que o Senhor há de vir buscar. Isso é a qualquer momento. Aqui não é qualquer falácia, né? Mas antes de acabar essa gravação, o Senhor pode vir. O momento que o Senhor vir, o que nós precisamos ter certo é que ele acontecerá. A qualquer momento, dia e a hora, diz a palavra de Deus, né? Que ninguém sabe. Mas o dia e a hora que o Senhor há de vir, ninguém sabe. Porém, a certeza é que ele há de vir nos buscar para que onde ele estiver, nós também possamos estar juntos. Nesse momento aqui dentro do quadro, um momento de reflexão, estaremos refletindo sobre o tema um relacionamento de fé e amor. A reflexão de hoje é dentro ali do Salmo 91, né? Esta pode parecer a início que essa imagem não tem muita referência ao tema, mas na verdade quando o salmista ele diz é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele estava justamente se referindo, né, ao seu tempo, estava se referindo na tradução aí à tenda, aquele que habita, aquele que está ali continuamente com o Senhor, né, sobre uma tenda, né, e descansará na sombra do Altíssimo. Tá bom? Então é nesse sentido que veio, né, o que me chamou muita atenção, né? A questão do salmista ter feito essa menção, estaremos considerando durante a reflexão. Tá bom? Nesse momento vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor deve buscar a cada um de nós, o teu povo, Senhor, a tua igreja, Senhor Jesus. E aqui estamos, Senhor, diante de mais uma mensagem e de uma reflexão onde carecemos, Senhor, da tua direção, ó Pai, da sabedoria do alto, da virtude do teu Santo Espírito, da sabedoria do alto, da virtude e da direção do Senhor para conosco nesse momento e nesta reflexão. Que o nosso relacionamento com o Senhor não esteja, Senhor, fora desta base, a fé e também o amor. Ainda que o amor prevaleça, Senhor, ainda a fé, ela é essencial. Fato esse, Pai, que o teu próprio servo, o irmão Paulo, à margem da sua execução, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então a fé, Senhor, entendemos que ela é importante, né? Tanto no nosso início de caminhada, como para nos levar até o fim.
Por isso também que a tua palavra diz, através do escritor dos Hebreus, que o Senhor é o autor da nossa fé. Não só o autor, mas também o Senhor há de ser o consumador da nossa fé. Faz isso, Pai, ser sempre conosco. Nos carecemos de Ti em todo momento, em todo o decorrer da nossa vida. Faz isso, Senhor. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou estar lendo o primeiro aqui. Está lendo primeiro aqui na Bíblia nossa aqui. Depois eu vou ler na King James esses 2 versículos e vou seguir na Bíblia King James. Ainda que vou estar abrindo aqui para vocês acompanhar aqui, tá bom? Essa Bíblia aqui. A palavra de Deus no Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. E o versículo 14, onde a palavra do Senhor nos diz assim: pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei um alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Aqui em James diz que ele conheceu o meu nome, se eu não estiver equivocado. Mas eu vou permanecer por enquanto aqui, tá bom? Nessa Bíblia. E dentro desses 2 versículos, foi os versículos que me chamaram, não só a leitura do Salmo, que foi o meu devocional desse dia, né? Em que estou aqui gravando. E me chamou muita atenção, amados, a este tema. Um relacionamento de fé e de amor. O Salmo não tem ali quem foi o seu autor. Alguns até referenciam que tenha sido Davi, outros Moisés, mas na verdade, pelo menos nesta Bíblia, deixa eu até abrir ela de novo aqui, ela não traz a referência, né, como está aqui, como está na King James, quem seria o autor desse salmo. Porém, entendemos que foi um homem de Deus, inspirado por Deus. E ele trata justamente, né, revela exatamente essa realidade, essa verdade, pela qual ele sempre cita aquele, tu, aquele. Então isso fala de uma intimidade que ele tinha com Deus. O primeiro versículo revela a sua fé. O que eu queria chamar a atenção antes de entrar nos pontos, amados, que muitos tomam o Salmo 91 e ao ler parece que há algum antagonismo com respeito à realidade da nossa vida. Porém, não há esse antagonismo. O salmista diz respeito aqui a cada versículo desse, situações que poderão ocorrer, não todas elas em seguida, como se fosse algo que estivesse patenteando a nossa caminhada cristã, de maneira alguma. O salmista, ele diz, a sua fé, ela revela aqui, né, o descansar dele na prerrogativa e o atributo divino de Deus, que é, né, o seu poder. Porque Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. É justamente esse salmo descansa justamente, amados, nessa verdade, nesse alicerce, no poder de Deus. Então ele expressa ali a sua fé, de que em cada situação dessa, precisamos observar uma necessidade empírica nesse salmo, que é a intimidade, o relacionamento que vai estar dentro do ponto que vamos estar tratando. Porque ele diz assim, direi do Senhor, vamos entender isso aqui também. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, olha só,
Agora olha o que ele toma para si. O meu Deus, em quem confio. Essa decisão, amado, você que está aqui conosco e que ainda não tomou, precisa tomar essa decisão. Porque quando eu falei sobre ele se expressar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pela tradução do hebraico, ele estava se referindo a uma tenda. E me chamou a atenção porque a tenda, segundo a expressão do salmista, ou esse esconderijo, não está no palácio, não está numa fortaleza, amados. Isso aqui expressa uma total, faz a figura de uma necessidade de compreendermos que a nossa total dependência tem que estar unicamente em Deus, é nele. Não é uma fortaleza, não é uma milícia de guarda para militar pela minha causa. Não é um advogado experiente, por mais experiente que tenha na praça. Não é em local algum ou ninguém que possa nos transmitir tamanha segurança. E eu achei interessante essa questão. Que ele não falou aquele que habita numa fortaleza, aquele que habita num palácio, aquele que tem uma escolta numerosa de soldados bélicos e experientes. De maneira alguma. O salmista ele deixa claro aqui que a exemplo da dele, que a nossa confiança tem que estar estritamente em Deus. E essa confiança nós só podemos depositar mediante uma experiência com Deus, uma convivência com o Senhor. Outro detalhe desse salmo, amados, é que ele traz aqui a figura da cultura de então, que todo aquele que entrava sob o abrigo de uma tenda, um viajante, um convidado, a responsabilidade da sua proteção estava naquele que era dono daquela tenda, daquele que convivia naquela tenda. Quando falo tenda, não é como esta tenda que nós vimos aí na imagem do tema. Mas a tenda, ela abrigava famílias que a princípio eram nômades, eram famílias nômades. E diante disso, esses tinham essa responsabilidade. Nós vemos isso a exemplo de Ló, né? Quando aquele homem queria proteger a ponto de oferecer até as suas próprias filhas para poupar Ló, né? O anjo, melhor dizendo, daquela situação de perigo. Então nós vemos essa figura e essa cultura de antigamente, e o salmista ele traz essa realidade no que diz respeito ao Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí pode ficar tranquilo que nenhuma ferramenta prosperará e mal nenhum chegará à sua tenda. Então aqui esse salmo ele não é uma apologia ao triunfalismo. De maneira alguma. Aqui é uma consciência de fé que fala de situações decorrentes em que podemos passar, que nós vamos estar lendo. Porque ele diz, ele te cobre, porque ele não temerás, nem a peste andará na escuridão, nem mortandade assola o meio-dia. Ele diz, 1000 poderão cair ao teu lado, e 1000 à tua direita, mas tua. Toda essa expressão que o salmista usa está falando e nos leva a essa questão dessa necessidade de sermos de Deus, de termos um relacionamento com Deus. E o tema é um relacionamento de fé e amor, porque na medida em que expressamos sinceramente e plenamente a nossa fé em Deus, mesmo frente a todas as nossas limitações, esse ato de fé, aos olhos de Deus, é uma expressão de amor. Como nós lemos no Salmo 14, ele diz, pois que tanto me amou,
Aqui já é Deus, não é mais o salmista. É o salmista, na verdade, revelando as palavras de Deus agora, não é mais dele. Ele diz, pois que tanto me amou, agora Deus está falando de Deus, não é o salmista. Eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Está aqui mais uma confirmação de que somente na intimidade com o Senhor é que podemos ter a certeza de que estaremos guardados sobre as asas do Eterno, do Altíssimo. Então eu coloquei aqui um relacionamento de fé e amor. Eu coloquei aqui um relacionamento de fé e amor. Se encontra dentro das seguintes características: em uma convicção pessoal de fé incondicional. Como nós lemos, vamos ler na Bíblia agora, tá bom? Deixa eu só ver um negócio aqui, deixa eu colocar aqui imagem para acompanhar com vocês, tá bom? Então, um relacionamento de fé e amor só se dará em uma convicção pessoal de fé incondicional. Versículo 2. Quando o salmista diz, direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Refúgio fala de esconderijo, de abrigo. Ou melhor dizendo, esconderijo fala de um abrigo. Ou melhor dizendo, refúgio fala justamente do que ele diz no versículo 1, o esconderijo. E fortaleza fala de proteção. Porque há muitos abrigos, por mais, como eu disse, de fortaleza, que não há nenhuma proteção, se não for a que Deus nos conceder. Nós vemos exemplo da Babilônia. Nabucodonosor se achou tão seguro diante daquelas fortalezas, daquelas muralhas. Eram 2 muralhas com mais de 100 metros de altura e com tantos metros de largura ali. 100 metros de largura e altura, ou melhor dizendo, 100 metros de altura e uma dimensão enorme de largura a ponto de se fazer construção de carruagem andar por ela. E não era uma só, era 2. Porém, Nabucodonosor não tinha nenhum relacionamento com Deus. E aquela fortaleza que ele achava ou pensava ser inexpugnável, foi justamente ali invadida, né, pelos assírios, pelos persas, melhor dizendo. Então, aqui quando ele diz, meu refúgio, minha fortaleza, ele diz que ele não só está guardado em Deus, mas Deus também o protegerá. E assim será também comigo e com você, se nós alimentarmos essa convicção pessoal de fé incondicional em Deus. Segunda característica, em uma convicção pessoal de fé motivadora. O salmista ele não tinha não só esta fé incondicional, mas ele também, a fé dele, ele buscava motivar a outros. E ele diz, porque ele te livra do laço do passarinheiro, da peste, versículo 3 a 7, vamos ler. Porque ele te livra do laço do passarinho ou do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas asas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole meu dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então a fé do salmista ele tinha um relacionamento de fé e amor, porque a fé dele, além de ser uma fé pessoal e incondicional e plena em Deus, a fé dele também era uma fé motivadora, uma fé missionária, uma fé evangelística. Ele buscava trazer para esta mesma convicção e certeza a outro diante do que nós lemos no versículo 3 a 7. Eu quero ler aqui
A Bíblia King James, como disse, que é boa, ali a sua tradução, né? Ela é mais clara, esclarecedora do que essa que nós temos lido aí. Não que seja diferente, mas observe bem. Ele te livrará do laço do inimigo, ardiloso, e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas, debaixo de suas asas poderosas. Suas asas poderosas. Asas te refugias, sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror da que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E quando eu disse, amados, que o salmista está se referindo a uma confiança plena em Deus, independente da situação que ele venha passar ou que esteja iminente o perigo. Como disse aqui, não é uma apologia à doutrina herética do triunfalismo, porque a Bíblia não ensina isso. E nem mesmo o salmista no Salmo 91. Certeza de cada uma dessas situações, o Senhor é poderoso para me guardar e para te guardar. O Senhor é poderoso para me livrar e para te livrar. E por que eu digo isso? Porque no próprio Salmo, no versículo 14, ele diz: eu protegerei, pois ele conheceu o meu nome. Vamos ver depois no ponto. Mas ele diz aqui, ó: sempre que chamar pelo meu nome, hei de lhe responder, estarei sempre com ele. Ó, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Então o próprio salmista já deixa claro que isso aqui não é uma questão triunfalista. Isso aqui é uma questão de descansar em Deus. Uma questão de confiar irrestritamente em Deus. E amor por quê? Porque não é uma fé, não é um relacionamento de interesses. Não é um relacionamento de barganha. Não é um relacionamento onde se tem uma expectativa de ganho. Ainda que o Senhor é um Deus compensador, vamos ver aqui. Recompensador, galardoador. Porém, só termos Deus como aquele que estaremos em um relacionamento abrigado sobre as asas dele, já para nós, já é o que nós tanto necessitamos e precisamos. É ter este relacionamento de fé e de amor. Porque o amor nos fará suportar a tudo, sempre na confiança do poder de Deus em nos livrar. E ainda que ele também não faça isso, continuaremos não só tendo a mesma fé e o mesmo amor pelo Senhor. Então, continuando aqui, a terceira e última característica, que nós já lemos que a fé dele não era uma fé pessoal somente, mas também era uma fé motivadora. Era uma pessoa que, se você ao lado dela, independente do caos que você pudesse relatar para ela, ela tinha uma palavra de esperança para você. Uma fé motivadora. E por último, a terceira característica de um relacionamento de fé e amor é quando em uma convicção pessoal, quando estiver dentro de uma convicção pessoal de fé e amor, que é o tema. Cuja recompensa, ou melhor dizendo, é uma convicção pessoal de fé em amor, recompensada pelo eterno. Aí aqui eu coloquei, que depois, se for o caso, eu leio aqui, mas vou pôr a Bíblia, para nós acompanharmos aqui esse último ponto. É em uma convicção pessoal de fé em amor, recompensada pelo eterno. Versículo 14a. Socorro. Ele diz aqui, ó. Socorro, a parte A. Porque ele tanto me amou.
Aí aqui, eu o livrarei, socorro. 15a também, ó. Quando me invocar, ele me invocar, eu lhe responderei. Parte C, ele diz, livrá-lo-ei. Então, a primeira recompensa desse relacionamento de fé em amor será recompensada pelo Eterno, pelo socorro, pela proteção, 14b, quando ele diz, poloei no alto retiro, pela intimidade, recompensado pela intimidade, quando ele diz aqui, ó, porque ele conhece o meu nome. Conhece o meu nome. Então, essa é a recompensa da nossa fé em Deus. Ele fará com que essa intimidade, essa confiança nos levará a um relacionamento íntimo com o Senhor. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Companhia, versículo 15b, quando ele diz aqui, ó, estarei com ele na angústia, livrarei e o honrarei. Estarei com ele. Fala de companhia. Longevidade, e ele diz aqui, com longura de dias, fartá-lo-ei. 16a. E por último, salvação eterna. Quando ele diz, eu lhe mostrarei, 16b, a minha salvação. Então que fique esta palavra para mim e para você, amados. Para que nós tomemos como esse princípio de relacionamento com Deus. O vínculo da fé e o vínculo do amor. Haja vista que pela palavra de Deus o Senhor diz que aquele que se aproxima dele, aproximação fala de buscar intimidade, buscar relacionamento. E ele diz que aquele que se aproxima dele precisa ter fé. Porque ele não se agrada daquele que não tem fé. Eu vou ler aqui na Bíblia, né? Estamos encerrando. Hebreus capítulo 11. Ele diz aqui, ó. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quando ele diz aqui, ó. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, ó, e que ele é galardoador dos que buscam. E ali observamos a recompensa do Senhor. O socorro, a proteção, a companhia, né? Que nós vimos aqui, a companhia, a intimidade, a longevidade e também a garantia de que ainda que passarmos desta vida, a morte será uma porta para a nossa companhia com o Senhor. Num estado ali, agora sim, pleno, dentro deste habitar e deste relacionamento que se inicia nesta vida. Então você, meu amado e querido, que está aqui conosco aqui do canal, que tem chegado até aqui, que você possa tomar as palavras do salmista no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e que nosso relacionamento com o Senhor seja um relacionamento de fé e amor. E sempre na esperança, diante desta, porque a esperança da sua vinda está vinculada estritamente a esta fé. A fé que nós devemos guardar para que o ladrão não nos roube e nem nos tire. Amém? Um abraço a todos.